Informamos a todos que neste encontro haverá tradução simultânea português-espanhol, espanhol-português. Tenham todos um ótimo debate. Boa tarde a todos e todas e todes. Com muita alegria que a Rede Quino e a Mostra Cineop tem hoje aqui a Carolina Dorado Lozano, que é realizadora, produtora, educadora popular, ativista, feminista, e que tem uma experiência muito vasta e muito diversificada, apesar da juventude, né, que ela tem. Nesta oportunidade, nós vamos ouvi-la em um contexto de pensar esse poder que o barateamento, né, e o acesso aos recursos audiovisuais e ao compartilhamento tem dado, né, em termos de expansão ao seu trabalho, que, embora nasce na Colômbia, ele transborda dos limites da Colômbia para muitos outros lugares, e para além do cinema comunitário, ou seja, também, como ela mesma vai apresentar depois da exibição dos seus filmes, ela também está trabalhando com escolas. Então, para não demorar, porque a gente primeiro vai exibir os filmes que brevemente Carolina vai apresentar, eu vou deixar a palavra com ela e depois vamos assistir mais ou menos ao redor de 30 minutos e aí sim começa a sua masterclass. Muito, muito obrigada por estar conosco. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Adriana, ao festival e a todas as pessoas que fazem que seja possível que eu esteja aqui hoje. Então, as produções são curta-metragens que eu trouxe, que nós realizamos como parte dos exercícios criativos que fazemos. Como coletiva, eu pertenço a uma coletividade que é uma particularidade feminista. Estamos nesse cinema comunitário e trabalhando com esses feminismos. Então, o primeiro, temos aí os dois filmes, um é Eles Vão Me Queimar e o outro Estou no Campo. São duas produções que nós fizemos em duas regiões muito diferentes. Uma em Cali, que é uma região da periferia de Bogotá, né, lá na Colômbia, e lá a gente chama de Terra Quente. E Parama de Surapaz com mulheres que trabalham no campo, camponesas. Trabalhamos com os afros e com camponeses. Vamos começar aí e depois a gente conversa. Obrigada, obrigada por participarem desse momento. Ai, me cogió la tarde para ir donde mi comadre, a comadrear. Comadre. Ay, hola, comadre. ¿Cómo estamos, comadre? Ay, yo estaba en la otra. Comadre, no las veo, comadre. Ya llegan, comadre. Hola, comadre. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, comadre, ¿sabes son de oro? Sí, comadre. Por acá, comadre. ¿Dónde está, comadrita? Hola, comadre. Hola, comadre. Hola, Eso, muy bien. Hola, comadre. Hola, comadre. Pero ese otro como por ahí. Bueno, comadre. ¿Cómo está, comadre? Bien, comadre, gracias. Llegando, comadre. Hola, comadre. Hola, comadre. ¡Qué elegancia! ¡Ay, la comadre! ¡La comadre! ¡Cómo estamos!
Ya, esto está listo. ¿Sí? Vamos completo, vamos a buscar, comadre. A ver, las comadres pulseando. Hágale, vamos, vamos, comadre. Comadre, Comadre, ¿cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado, comadre. ¿Quién lo quemó? Esa pícara malvada, comadre. Que la cojan de la mano y la vuelvan chicharrón, chicharrón, chicharrón. Ay, la comadre viene muy arreglada, pero trae ese turbante. ¿Será que está enferma? Ay, ¿qué le pasó a la comadre? ¿Será que nos alcanzó a peinar? Que se puso ese turbante así. Ay, mira, mi vecina me parece a Piedad Córdoba o María Isabel Urrutia. Ay, mira la comadre, ¿para dónde va tan bonita? ¿Será que va para Petronio? Este es mi turbante. Me lo pongo porque me gusta. Me siento bien con él. Hace parte de mi identidad, mis ancestros. Me protege y aché. Comadre, Comadre, ¿cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado, comadre. ¿Quién lo quemó? Esta pícara malvada, comadre. Que la cojan de la mano y la vuelvan chicharrón, chicharrón, chicharrón. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Tú no eres la más linda. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Tú sigues sin ser la más linda. Espejito, espejito, yo me siento la más linda, hermosa, me quiero tal y como soy, amo mi personalidad y no necesito de tu aprobación para sentirse hermosa. Comadre, Comadre, ¿cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado, comadre. ¿Quién lo quemó? Esta pícara malvada. Que la cojan de la mano y la vuelvan chicharrón, chicharrón, chicharrón. Ay, no. Voy a ir al colegio, pero no quiero ir porque las personas empiezan a recorchar por mi color de piel. Ay, ¿será que yo voy? Ah, que quiero ir para allá. No, ¿será que voy? No, porque es que ya me empiezan a recorchar por mi color de piel, porque soy pobre. Yo para allá no quiero ir porque no me quiero aguantar esa burla. Ay, ¿será que voy? No, yo sí voy a ir. Yo voy a luchar por mis sueños, por lo que yo quiero ser, por lo que voy a hacer. Porque yo soy hermosa, mi color de piel es hermoso y a nadie le importa cómo soy. O sea que yo sí voy a ir porque soy una mujer bonita. Vamos para el colegio. Hola, comadre. Comadre, ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado, comadre. ¿Quién lo quemó? Esta pícara malvada, comadre. Que la cojan de la mano y la vuelvan chicharrón, chicharrón. Oír el rumor del río, cantar con mi canalete, entonando los saberes que en mi corazón se meten, que en mi corazón se meten, que en tu corazón se meten, que en mi corazón se meten, que en tu corazón. De tu cultura no te dé vergüenza, negro es más que rumba, negro también piensa. No te dé vergüenza, blanco, negro, indio, esa es tu belleza. Hola, comadre. Comadre, ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado, comadre. ¿Quién lo quemó? Esta pícara malvada. Ay, a mí no me van a quemar, comadre. Y ninguna de ustedes van a quemar, comadre. No te dejes quemar. ¿Cómo que vamos
A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar y no te dejes quemar. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. Vos no me vas a quemar y no te dejes quemar. Vos no me vas a quemar y no te dejes quemar, porque mi color es lindo y no me vas a maltratar. Y no te dejes quemar. Y no me vas a quemar. Y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar. Y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar. Y no te dejes quemar. ¿Ya puedo decir corte? Taratatata. Taratatata. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. A mí no me van a quemar y no te dejes quemar. Lo que te pasa. A mí no me vas a quemar y no te dejes quemar. A mí no me vas a quemar y no te dejes quemar, porque mi color es lindo y no me vas a maltratar. ¡Ay! Es un lucero. Un día el conejo comía contento y de repente de un paso salió una trucha. Esas montañas tan bellas que hay en el Sumapaz, donde las águilas miran esa gran tranquilidad. En ese lugar doña Francisca se sintió reconfortada, pues allí había vida. Esa es. Es para acá. Ya, listo. ¿Y don Luz Dario está grabando? Los Ángeles y Fidelina en la huerta. Mi abuela doña Francisca es una mujer campesina sumapaceña que ama la naturaleza. En su parcela tiene todo muy bien organizado para no contaminar las fuentes de agua. Por eso mi tía Fidelina y mi abuela son mujeres muy sabias, tienen mucho conocimiento sobre las plantas medicinales y sueñan que algún día la humanidad tome conciencia de no contaminar el medio ambiente. Yo con curiosidad preguntaba siempre a mi tía Fidelina, ¿por qué es tan importante cuidar nuestras huertas? Vamos a hierbar la huertica para sembrar, para hierbar las maticas, la mata canéndula. Bueno, entonces ya sentémonos a descansar, que ya organizamos nuestras aromáticas. Bueno, tía. Listo. Tía, yo tengo muchas preguntas. ¿Qué será? Tía, ¿usted cómo hace para mantener esta huerta muy bonita? Pues yo la hierbo, yo no le he hecho ninguna fungicidas, sino con mis abonos orgánicos. Tía, ¿para qué sirven los abonos orgánicos? ¿Cómo se hacen los abonos? Pues el abono orgánico, nosotros sacamos el abono de las gallinas, recogemos el abono, la ceniza de los conejos y luego la revolvemos y luego hacemos el abono orgánico y abonamos nuestras matas para que se críen orgánicamente. Tía, mire, me han contado o he escuchado que antes a nuestros abuelos no les faltó una huerta. Por eso, nuestros ancestros nunca les faltaba la huerta, con sus hierbas aromáticas casi nunca nos llevaban al médico, sino con las plantas medicinales nos hacían nuestras aromáticas y nos olían el estómago, el dolor de muelas y el dolor de cabeza, y ahí sí no existían las pasticas milagrosas como hoy en día, que todo es con la pastica milagrosa, que es la vitaminofen. Me gustaría aprender un poquito más de esta huerta. ¿Qué me puede contar, tía?
Pues que yo tengo mis aromáticas para, mire, por ejemplo la canéndula, yo la uso para hacer las pomadas, también para los que sufren de la gastritis, sino que se cocina un poquito de agua, pero sea muy poquita porque está corta la visión. Entonces se toma en ayunas y eso le hace para la gastritis. Y las cremas yo las utilizo para las quemaduras, para la piel, cuando así la brisa del aire, entonces eso es muy buena. ¿Para qué tiene la importancia, digamos, el romero? Ah, el romero, imagínense que es muy bueno de aromática y es muy bueno para la digestión. Y me tiene que enseñar un poquito más de la huerta, porque yo de verdad casi de las huertas no sé. Necesito que usted me enseñe muchas cosas más, como para qué sirve la ruda y todo eso. Pues la ruda es muy buena para cuando se alientan las mamás de bebé. Entonces la ruda se cogen y con los huevitos tibios se pica bien chiquitica la ruda y se le echa el huevito tibio y se le da a la mamá para que se la tome, o se le echa el chocolate para que le coja fuerza a la matriz. Uy, qué interesante. ¿Cómo usted qué me aconsejaría saber? Por ejemplo, tengo la matica de sidrón. Cuando uno no puede dormir, entonces cocina uno la agüita de sidrón por la noche y se la toma y le baja el insomnio, los nervios y puede uno dormir. Entonces la florecita de la curuba también sirve para el insomnio. Para cuando uno no puede dormir se cocina la agüita y se la toma. Y veo que tiene algunas maticas de esa plantica. ¿Cómo se llama? La matica de canelón. La matica de canelón reemplaza la canela, porque no hay necesidad de comprar la canela, porque esa es una aromática que se le puede echar al arroz en leche, se puede hacer aromática, es muy rica y muy deliciosa. ¡Ay, qué interesante! Yo no sabía tantas cosas que usted me ha estado contando, tía. Y lo mismo la romasa. Aquí tengo la matica de romasa. La romasa sirve para el dolor de muela. Se coge la raíz y se machaca y se pone a hervir y se cogen buches y verá que le pasa el dolor de muela. Mire, yo siempre me he preguntado esto. ¿Usted coge la semilla y compra la semilla, o sea, la de la canéndula, o usted consigue otro lado de la canéndula, o cómo hacen para sembrarla? Pues aquí, mire, acá ya se secó la florecita y acá mismo está la semillita. Entonces de ahí mismo se coge la semillita y se pone a secar para sembrarla. ¿Y para qué sirve nuestra hierbabuena? Pues, mija, la hierbabuena sirve para la aromática, para el dolor de estómago de la gente, y también sirve para el ganado cuando tiene diarrea. Se coge la hierbabuena, se licua con los ajos, la cebolla y se le da y se cuela y se le da a tomar para la diarrea del ganado. Perdón que las interrumpa. María de los Ángeles, acuérdese lo que tenemos que hacer. Entonces, muy bien, Fidelina, que tenga muy buena tarde. Bueno, vayan mientras yo les van y vuelvan y les tengo una aromática riquísima para que tomen. Ay, María de los Ángeles, cómo me alegra que en su niñez aprenda sobre las plantas medicinales, el campo. Es muy bonito, estoy muy contenta contigo. Sí, es que es muy interesante aprender de todo nuestro páramo. Sí. El nogal y la panameña son dos plantas milagrosas. Dígame, abuela Francisca, porque son tan milagrosas. Nos curan de la diabetes tomándola por 6 meses. Uy, qué interesante y es que son milagrosas, mamita, son milagrosas las plantas. Tenemos que aprender mucho más. Un día salimos a caminar, encontramos un hermoso prado y nos sentamos a descansar. Ella se quedó profundamente y tuvo un sueño increíble. Ah, María de los Ángeles, estoy un poco cansada. Siéntese, abuelita, y descanse un momentito. Yo soñaba que caminaba por un sendero rodeado de mucha vegetación y muchas flores silvestres.
Llegué a un sitio muy hermoso. Era un paisaje donde la mano destructora de los seres humanos no había llegado. De repente un conejito llegó a mis pies, seguido de un águila que se acomodó a un lado de mi cuerpo. En ese lugar me sentí reconfortada, pues allí había vida. Un majestuoso frailejón me cobijaron con la neblina y me brindaron agua. El conejito, el águila, el frailejón y la neblina estaban muy felices por tenerme en ese territorio. Se sentían muy halagados porque una mujer como yo y su ángel los estábamos protegiendo. Me invitaron a danzar y a sentirse los reyes del planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo con el agua? Es un mapa. Mira qué es lo que hoy está pasando, qué es lo que está sucediendo, que se la quieren llevar. Mira qué es lo que hoy está pasando, qué es lo que está sucediendo con el agua. Es un mapa. Mi abuela Francisca despertó, miraba para todos lados, pero había sido solo un sueño. Hoy despiertas en que les traigo una rica aromática de mi huerta. Uy, Fidelina casi me asusta, pero no se le... Eso sí que buena idea. Sí, rica, tómesela. En aquel momento le dio gracias a Dios por ese sueño tan bonito. Después invitó a sus amigas a dar una vuelta por el río, la laguna y la cascada. Cuidemos nuestro páramo, exclamó mi abuela. Qué lindo acá, Eva, María de Tránsito y Fidelina. Estamos aquí disfrutando de esta tranquilidad, de este ambiente tan lindo que es en el río, nuestra flora, nuestra fauna. Esto es un privilegio, entonces cuidemos nuestra flora, nuestra fauna, porque yo creo que, mejor dicho, esto no sé si en otra o habrá otra oportunidad, si habrá otra vida para tener otra oportunidad. Yo le quiero hacer una pregunta a María del Tránsito. Dime, María de los Ángeles. Mira, tú con tanta experiencia, ¿qué consejo le darías a los de ahora, a los jóvenes de ahora? Yo creo que el mejor legado que nosotros le podemos dejar a los jóvenes es, uno, dando un buen ejemplo. ¿Y cómo damos un buen ejemplo? Precisamente cuidando nuestro ecosistema, diciéndoles que por favor la importancia de estar en un lugar como esos. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Y nosotros que nacimos en este hermoso territorio, pues qué bonito que lo respetemos y lo cuidemos. A ustedes, chicas y chicos, de verdad que yo creo que es muy importante que ustedes tengan en su mente que están en un mundo que mucha gente desconoce y es único. Uy, qué interesante, señora Tránsito. ¿Y Eva qué opina de este ecosistema? Pienso que es un territorio de paz, un territorio que lo queremos, lo conservamos, lo cuidamos y que tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra soberanía alimentaria. Siempre, así como nosotras cuidamos el territorio, también debemos cuidarnos a nosotras mismas, valorarnos, querernos, dedicarnos espacio para cuidar nuestros cuerpos, nuestra belleza, que es igual que la naturaleza. Uy, qué feliz me siento de estar con esta gente consciente ya de lo que estamos, de dónde estamos. De verdad que sí, me siento muy feliz y muy contenta. Por aquí me voy metiendo como raíz de frailejón para cuidar el agüita que baja del chorrerón. Para cuidar el agüita que baja del chorrerón. Las lagunas de Sumapaz son un tesoro divino, también los lindos senderos por donde siempre camino, también los lindos senderos por donde siempre camino. Como buena campesina me gusta participar, aprovechar los proyectos que llegan a Sumapaz.
Aprovecha los proyectos que llegan a Sumapaz. No le cambié el oro ni el palacio al rey de España, ni las luces de Las Vegas por mis ríos y montañas. No le cambié el oro ni el palacio al rey de España, ni las luces de Las Vegas por mis ríos y montañas. Aquí vamos llegando, campesinos de Sumapaz. Ay, se me olvidó. Quería aquí nada más decir duas palavras em relação a Maíra Norton, que devia mediar essa mesa, a quem estou substituindo, por um motivo pessoal, ineludível, mas que estará presente conosco nos próximos dias. E dizer da alegria que uma tese de doutorado nos permite encontrar tantas mulheres realizando cinema comunitário em diferentes lugares de Latinoamérica, que é o que deu tema ao seu doutorado e o livro que vai lançar no domingo. Então, agradecemos a Maíra ter encontrado a Carolina também. Perdão que me eché toda a água. Bueno, Bem, eu he titulado esta pequena conversa. Coloquei o título dessa pequena conversa de uma possibilidade de fazer. Nós vimos duas produções que trabalhamos em diferentes regiões da Colômbia e que fazem parte dessa mostra mais real, mais tangível do que significa esse processo, não apenas para mim, mas também para todas essas mulheres que acabam compartilhando essas vivências. E então eu acho que é isso, é facilitar os meios para que as pessoas possam fazer. Então, por isso, eu coloquei esse título, a possibilidade de fazer. Eu gostaria de começar para dar um pequeno contexto de onde eu venho, quem eu sou e por que estou aqui. Eu vivo no sul do sul, vou dizer assim, porque eu moro em uma localidade que é a cidade Bolívar, e aí temos mais ou menos 2 milhões de habitantes em Bogotá. E é bem no sul. Então, vocês têm uma fotinha aí que não é tão muito recente, mas dá para vocês terem uma ideia da região. Então, aí é uma montanha. Existe a migração de muitos camponeses por causa da violência que vivemos na Colômbia. Bem, parece ser um segredo, mas nós sim temos um conflito interno há muitos anos que acompanha a nossa história. Isso faz com que as pessoas se desloquem. Então, a maior decepção desse deslocamento das pessoas, essas migrações, elas vão para essa parte de Bogotá. Isso faz com que exista, claro, muita dificuldade. Eu nasci lá em 1981, quando os meus pais migraram também, camponeses, eles vinham de Cali e Florida Valley, tudo na Colômbia, e eles chegaram aí e ocuparam um espaço, e hoje essa é a nossa casa. Bem, como eu digo, é um lugar de muito conflito, por isso eu gostaria de começar por aí. Porque os que morávamos nesse espaço, quando nós éramos jovens, nos anos 90 principalmente, ainda existe, mas nos anos 90 principalmente existia, e continua acontecendo, que é a limpeza social. Eu não sei como isso é denominado, mas eles vão acabar com os jovens, vendo se eles estão nas ruas ou nos lugares indevidos. Eles acabam sendo vítimas, acaba sendo um argumento para que esses jovens sejam assassinados, com uma articulação entre grupos criminosos, mais
patrocinado pelo Estado, as pessoas do comércio. Então, esse conflito, quando eu tinha 16 anos, eu sou uma sobrevivente dessa limpeza social. E isso faz com que a gente se desperte um interesse profundo de entender o que estava acontecendo, não só nessa região, mas no país. Então, aos 16 anos, a gente acaba pensando em muitas coisas e não exatamente no que vai fazer. Então, eu lembro que com os amigos que eram sobreviventes dessa época, nós decidimos fazer alguma coisa. A gente não sabia o que, mas a gente disse, bem, temos que fazer alguma coisa. Era a nossa consigna e nossa premissa. E eu lembro que a gente foi perguntando, o que você sabe fazer? E um lá gostava de literatura, ler. Então, ok, nós vamos para os parques para ler histórias. O outro sabia tocar violão. Ah, tá, então eu vou ensinar violão básico. Mas básica, muito básica, mas mesmo assim, vamos para as ruas. E eu falei, eu gosto muito do cinema, por que a gente não faz como umas pequenas mostras de cinema itinerantes? Porque nós queríamos diminuir, aliviar essa situação e ir fazendo alguma coisa a partir daquilo que nós sabíamos fazer, mesmo que não fosse muito, mas que estava na nossa mão. Então, nosso assunto de começar a fazer alguma coisa em nosso território, sem nenhuma intenção, segundo as intenções, sem a academia por trás, éramos jovens que queriam começar a fazer alguma coisa. Por isso era muito importante começar por aí, por esse sul, que é o sul mais ao sul, ainda nessas periferias distantes, que na Colômbia eles acham, que por causa desses jovens estarem nesses lugares, eles têm o direito de assassinar esses jovens. Então, a partir daí começa um trabalho social comunitário. Nós começamos a gerar processos, com os panfletos diziam que às 10 eles tinham que deitar, então a gente juntava para trabalhar de 9 às 10. E aí a gente sabia com os grupos, depois das aulas, íamos vendo esses filmes que a gente ia montando, e assim foi acontecendo. E a gente dizia isso, que a gente tem direito à vida, que a gente tem direito de defender nossa vida. E aí chega um pouco essa questão da cultura, o cinema, ele traz essa relação da cultura como uma ferramenta para fazer coisas. E continuando aqui, eu coloquei essa imagem, a comunicação para sonhar, acreditar e resistir. Porque eu acho que para a gente, nesse momento, foi isso. Principalmente defender a vida. Quando a gente percebia que as pessoas não achavam que a gente tinha valor, a gente... agora eu estou dando trabalho aqui, tá? Para a tradutora. A gente começou a crer na gente mesmo e a gente começou a ajudar todos. E começamos a fazer oficinas, e começamos a formar os jovens, oficinas com jovens e outras pessoas nesses processos, que começamos a criar. Eu lembro, nessa época, nós criamos um jornal que no fim da história tinha aí umas coisinhas que era só para dizer para os jovens, olha, na região da cidade de Bolívia a gente faz isso, a gente não tinha muita estrutura. Há alguns anos a gente ganhou um primeiro projeto que era Jovens Conviver por Bogotá, era do Estado, e a partir daí a gente começou a fazer oficinas nas escolas, em todas as cidades pequenininhas, e a gente começava pensando na comunicação, o cinema, que era a ideia de uma comunicação alternativa. A gente sabe que antes do cinema existia o rádio, que existiam muitos programas de rádio, que tem tanta representatividade, por exemplo, a imprensa, na América Latina, ajudando a ler, a alfabetização nos territórios. Então a gente falava assim, então tá, vamos alfabetizar as pessoas de alguma forma. Então era como uma luta, uma resistência para que não fôssemos violentados todo o tempo, que eles não olhassem para aquele lugar que estávamos convivendo, achando que podiam fazer o que quisesse com a gente, já que o Estado não se importava conosco.
Então, nós estávamos reclamando por isso. Então, em todos os territórios, começamos a levar essa ideia e vemos esse vídeo das mulheres paramonhas, que é da Escola de Comunicação Popular Camponesa. E essas mulheres pertencem ao Conselho Local de Sumapaz. Mas essas mulheres lutaram muito mais e fizeram um conselho conformado em 90% por mulheres. Mas eles não davam atenção para elas. Elas não eram levadas a sério. Nem mesmo os homens de seu lugar, da sua localidade, do seu território, as reconheciam. Então, elas diziam que queriam aprender comunicação ou aprender alguma coisa de cinema, porque era o modo delas se encontrarem, onde elas podiam contar o que estavam fazendo, o que estava acontecendo. E aí a gente começou a ter bases para uma coisa bem maior. Então, depois, quando a gente fez isso, elas me contaram: a gente acha que é um problema da Colômbia, mas não, é do mundo. E elas lutaram mais de 50 anos para defender esse páramo. Então, imagina, vai ali anotando todos os chazinhos, as aguinhas para fazer. No outro vídeo que a gente mostrou, era um dia que a gente fez um exercício que elas tinham que levar. Algumas tinham que levar uma canção, um objeto, algo que recordasse algo de sua memória, da sua infância. E uma senhora levou essa música que tinha marcado muito ela, que era essa brincadeira de roda. E elas brincavam disso quando eram crianças. E o que dizem, né? Imagina, elas vão queimá-la, porque tinham queimado o pão. Imagina. Elas nem percebiam que estavam cantando. O que elas cantaram por muitos anos, as crianças na sua localidade que cantavam, né? Isso foi muito lindo, porque nós começamos a fazer como um roteiro e entre todas foram encontrando diferentes coisas pela que elas tinham sido rejeitadas, por serem mulheres, negras, afrodescendentes, pobres. Então elas encontraram isso em comum. Então elas iam cantando essa canção de roda e foi muito lindo, porque quando a gente foi pensar nisso, como seria, né, esse roteiro dessa curta-metragem, a gente fez então um roteiro circular, porque estávamos pensando na roda. Então quem canta e quem vai falando. Essa também era uma maneira de quebrar esse esquema de que sempre foi dito do que é o cinema. Então, bem, é isso, a comunicação para sonhar, crer e resistir. E principalmente para sonhar. Porque quando eu falo da possibilidade, que eu me refiro a que nós não ensinamos uma técnica, que não ensinamos técnicas audiovisuais. Sim, nós ensinamos, desculpe. Sim, ensinamos porque é necessário. Mas não é o fim em si. É como uma ferramenta. O primordial é esse encontro. Então, bem, eu vou falar um pouco desses três termos: educação popular, cinema comunitário e feminismos como ferramenta pedagógicas e metodológicas. A educação popular, bem, nós vamos partindo do princípio que diz que a educação popular, todos temos alguma coisa para ensinar. Então, esse princípio não é que a gente vê ensinar porque eu gosto. Não, eu venho como facilitadora, eu sei o que eu posso compartilhar com as mulheres, com as crianças, com as pessoas que estiverem ali. E no final, essas pessoas têm tudo para contar, tudo para fazer. Então, a gente parte daí. E esse é um exercício que nós estamos tentando fazer constantemente. Que nós sejamos apenas esse saber e que a partir daí, desse saber, elas possam ir construindo. Então, aí nós temos o cinema comunitário. Essa é uma definição do que eu pude aprender nesses quase 20 anos de experiência. Porque também sentimos que o cinema comunitário é muito orgânico
E também o cinema comunitário, ele tem que se adaptar principalmente às comunidades e ao território onde se desenvolve. Então, eu acho que cada pessoa, cada organização que decidiu fazer cinema comunitário, nos iluminar a partir daí, a gente vai procurando e encontrando diferentes formas de nomeá-lo, de fazer. E eu gosto muito disso, porque o tempo todo é de se questionar, pensar o que esse cinema pode fazer, como esse cinema comunitário pode fazer. Mas não é a mesma coisa. Vocês podem ter certeza disso. A gente já trabalhou com diferentes territórios. Não é a mesma coisa para as mulheres panamenhas dessa região falar de cinema comunitário que das meninas e das mulheres de Cali. Nesse cine comunitário, mesmo que seja com essa ferramenta pedagógica e metodológica, são mulheres de contextos muito diferentes. Por isso a gente acredita que o cinema comunitário, mais que um passo a passo metodológico e pedagógico, é uma ferramenta que tem como alguns princípios, e esses princípios devem ser adaptados aos contextos. E isso também faz com que a gente nunca fez uma planificação metodológica. Então, nós não fazemos, e não é porque a gente não quer, mas a gente tem um plano ali, de um roteiro do que a gente quer fazer, ensinar, mas isso vai mudando no dia a dia, de acordo com que as coisas vão acontecendo, depois de cada oficina, de cada laboratório que a gente vai fazendo com as mulheres. Então, a gente vai planejando com as mulheres mesmas o que elas querem ensinar. Por exemplo, temos um exercício que a gente pode ir mapeando os interesses. O que nós queremos ensinar, a gente vai perguntando. E elas vão dizendo que elas gostariam de aprender e de ensinar. E aí a gente vai vendo o que elas podem compartilhar. E o outro ponto... bem, antes de passar, eu gostaria de contar um pouquinho nessa ilustração de baixo. É uma ilustração que o Mário Stefan Gaspar, eu não sei se alguma pessoa conhece, é um cineasta peruano, que trouxe essa metodologia que fala um pouco como o pai do cinema comunitário da América Latina, porque o cinema participativo já existia na Índia. Então, Stefan conhece um pouco esse cinema participativo, com essas metodologias, e ele traz essa ferramenta para o Peru especificamente, e a gente viu isso no Peru por muitos anos. Então, por isso, é uma grande referência, pelo menos para nós, que fazemos parte desse processo de cinema comunitário. Então, Stefan, estou aqui citando ele, porque é como uma forma de homenagem. No Festival da Colômbia, por exemplo, a gente sempre trata de homenageá-lo. E nós, antes dele morrer, ele deixou essa ilustração que está aí para compartilhar com vocês. Ele fala principalmente que o cinema comunitário é um todo integrador, uma microcadeia produtiva, não tanto produtiva no sentido de vamos fazer dinheiro, mas sim de como posso produzir conteúdo, como posso fazer como ferramenta para as comunidades, para os territórios. E também fala muito do que significa a difusão, os processos de formação e, finalmente, o objetivo principal, que é conviver. Conviver nos territórios, nas comunidades. Como eu dizia, o cinema comunitário para nós é uma ferramenta básica. Nós nos questionamos muito sobre essa formação social, que se fala muito, mas a gente acredita que transformação social precisava vir a partir de outros espaços mais altos, para quebrar um pouco com essa estrutura, porque são assuntos realmente estruturais. Nós não questionamos por isso, mas a gente acha que é um espaço onde, sim, uma mulher, uma criança, um menino, uma menina, apenas uma pessoa
pode encontrar no cinema uma maneira de fazer, de se envolver, e poder desenvolver outras coisas, ter a capacidade de criar. A gente acha que isso já é muito importante. Se as mulheres do Páramo, se além de contar toda a sua história, se para elas já marcou alguma coisa, foi significativo, para a gente já é o suficiente. Então, a gente já vê que elas estão fazendo muitos trabalhos. E existem outros assuntos que são mais estruturais, então vão ficar em nossas mãos. É por aí a ideia. Então, não muda a realidade, mas trata de incluir o incluído, fazer que a gente veja o que é invisível, lembrar daquele que é sempre esquecido, dar palavras àqueles que não têm. Então, o fato de que as mulheres, as crianças das comunidades, e mulheres eu digo tanto para jovens como para adultas, tá? Ai, professora, eu não sabia como usava essa câmera, eu não sabia que eu ia conseguir usar ou fazer isso de uma forma tão bonita. Então, isso marca a pessoa, marca um antes e um depois. Próximo, por favor. Bem, e nós falamos um pouquinho dos feminismos, porque eu acho que é o que a gente está trabalhando mais recentemente. E também porque a minha tese de doutorado, a minha dissertação, né, do mestrado. E porque a gente acredita que o feminismo é usado como uma ferramenta, digamos, de uma, como diríamos, então, é para falar, como eu poderia dizer, uma corrente, de uma resposta para mudar o mundo, uma tendência. E nós usamos como uma ferramenta também metodológica. Então, falamos do corpo, território, falamos do autocuidado, da importância de estar, e a gente chama de pontos de encontro, pontos de recreação, de conto e criação. O que estamos fazendo constantemente é isso, criar simplesmente espaços onde as mulheres possam ter um tempo para elas e possam encontrar um espaço onde possam criar, onde a gente possa se encontrar para dialogar sobre diferentes assuntos e a partir daí para que elas possam também criar coisas. E fomos ampliando também o assunto, não apenas do audiovisual como cinema, mas audiovisual como o que eu escuto, o que eu vejo. Então, a gente fez também fanzine, podcasts, outras coisas, outras artes que também fazem parte desse assunto mais amplo. E não apenas mais amplo, e não apenas o cinema. A gente sempre acaba fazendo dessa forma. As mulheres gostam bem de pegar a câmera, fazer. Então, por isso a gente estava falando um pouco de por que fazer esse cinema comunitário com essa questão do gênero, né? Uma coisa mais feminista. Então, é por essa questão de que as mulheres quase sempre ocupamos na criação do cinema, poucas vezes somos diretoras ou camarógrafos, geralmente somos produtoras ou somos da arte. Então, a gente dizia, não, esses espaços de cuidado, já superamos essa etapa. Então, temos que nos apropriar desses lugares. Então, a gente tem que se apropriar das ferramentas tecnológicas, fazer delas acessíveis e também as comunidades, né? Como as mulheres camponesas, por exemplo, o primeiro processo, a escola, já está ali há 3 anos. E o primeiro processo foi feito na pandemia. Então, o primeiro desafio era como ligar o computador, o celular, para se conectar ao Zoom ou à plataforma que a gente estivesse trabalhando. Então, a gente tinha que ensinar essas mulheres a ligar o celular, a se conectar.
e estar ali para participar. Então, a gente que muitas vezes não sabia ligar o microfone, a câmera, e aí a gente deixava a câmera no lugar errado, e aí a gente deixava ela ligada e ia correndo para ajudar o filho. Então, as mulheres vão aparecendo nessas curta-metragens. Então, quando vocês veem, né, as máscaras, é justamente porque a gente estava em plena pandemia. Então, esse foi um desafio, que eu falava um pouquinho também das metodologias, principalmente como criamos espaços seguros, como criamos diálogos, do que as mulheres querem contar e como querem contar. É o que nós abrimos. Então, que seja o espaço. Então, a gente está aqui, disposto a escutar vocês. Então, todos temos alguma coisa para aprender e para ensinar. E vamos aprender juntas, era sempre essa ideia. E a partir daí, vocês vão nos dando, e a gente vai facilitando e guiando para vocês esse saber. Aí, como para não... Então, eu gostaria de contar também que contasse um pouquinho com todo esse processo do que eu fui falando, né, dos jovens, como era um território violentado, né, estigmatizado, uma localidade tão grande, de 2 milhões de habitantes, não tinha um teatro e muito menos uma sala de cinema. Então, com alguns coletivos, organizações do território, principalmente com uma aliança, uma parceria entre Sonhos Fins da Colômbia, que é uma das organizações que faz festivais de cinema em Sancocho, é um festival de cinema que já tem uns 15 anos, 15 anos vai fazer esse ano. Eu já produzi ali muitos anos nos festivais. Eu era produtora, mas agora eu já estou cansada. Não, eu mesma vou fazer, vou me ocupar das ferramentas tecnológicas. Então, por isso, eu admiro muito a produção. Obrigada, gente. Nós tínhamos muitas ideias para fazer coisas no território, mas a gente sabia que era importante ter um lugar para essa circulação. Como eu dizia, o Estevão nos contava, né? O Stefan contava, ele deixou o ensinamento de que, além de produzir, é preciso visualizar, projetar. A gente não acredita que se fizermos muitos cinema nos bairros, cinemas comunitários, mulheres, crianças, precisa circular. Se não existir essa circulação, não precisa nem ser muito bonito. Eles têm que cumprir, têm que conseguir. Mas o cinema comunitário, eu quero que as comunidades contem de suas próprias coisas, contem a outras pessoas que estão passando por seus territórios. Então chega uma organização, que era Arquitetura Expandida, seu nome. Vocês podem procurar, tá? No Instagram, Arquitetura Expandida. Eles fazem, então, nos bairros, são arquitetos, artistas, e eles fazem muitas coisas. E eles fazem intervenções nos territórios. E aí a gente fomos conhecendo, olha, vem aqui na cidade de Bolívar, mas a gente nem sabia claramente fazer o quê. E quando já as ideias estavam melhores, a gente falou, a gente queria uma sala de cinema, porque a mais próxima, que estava a 10 minutos, desculpa, não, 10 minutos não, a quase 1 hora. E claro, tinham que pagar pelo transporte, a entrada do cinema. E depois as pipocas. E as famílias que vivem nesse território tinham que escolher entre isso ou a comida da semana. Então, muitos acabam escolhendo não ir ao cinema. E a gente queria ter ali um espaço que pudesse permitir que eles estivessem. E aí nasceu a Potocine. Eu vou falando, enquanto isso, vocês vão ver a timeline de como foi a construção. Foi um processo de 6 meses, onde nós fizemos essa sala de cinema.
Bem, como eu disse, foi um processo muito lindo. Foi a primeira sala de cinema autoconstruída na América Latina, eu poderia dizer. Esse colégio aí, ele é uma escola pública, tá? E existe ali há 35 anos. Eles nos cederam o espaço, o terreno físico. Então você tinha ali essas duas casinhas ali, que foi onde começou naquela época a escola. Então também era um exercício simbólico, né? De mudar alguma coisa, construir ali em um lugar que já tinha tanta história, né? Então isso pode durar até uns 200 anos, se cuidar direito. Então, principalmente, a consigna era: vamos fazer um espaço cultural no lugar, em um lugar estigmatizado, com muitas dificuldades, mas a gente quer que a comunidade venha até a sala de cinema, principalmente. Então, a Fotocine, ele passou a ser um referente dessa luta e dessa constância de trabalho de um território autoconstruído, porque a maioria desses territórios tem essa consigna, né? Essa autoconstrução. O domingo, os vizinhos vão fazendo mutirões, assim, cada um vai fazendo. A gente faz um churrasco, tomamos uma cerveja e ajudamos o vizinho a construir. Então, nesse território todo, na cidade de Bolívia, ela é construída assim. Então, a gente queria manter isso, essa ideia aí também. Então, a Potosí também, ela se chama porque está no bairro Potosí, na cidade de Bolívia. Também a gente queria que tivesse essa característica. Então, cada fim de semana, a construção durou quase um ano completo. Mas aí com uns 6 meses para terminar com os detalhes. Colocar algumas coisinhas, como os detalhes de segurança, né, que são importantes. E já nos fins de semana a gente sempre estava ali, mesmo feriado, não importa. A gente também trabalhava ali, sábado, domingo. E feriado, a gente trabalhou ali durante meses. E a gente ia ali, ali do lado, a gente ia cozinhando, né? Fazendo a comida com a lenha. E ali éramos quase 60 pessoas fazendo a Potosí. Então, foi inaugurado 16 de outubro, 9 de outubro de 2016. Eu estava contando para a Adriana e faz parte de toda essa trajetória, de todo esse conto, né? Rápido aqui, essa história, como a gente fala na Colômbia. Porque, claro, agora eu quero escutar um pouquinho a vocês, eu quero ver se vocês têm perguntas, de uma forma geral. São mais de 20 anos de trabalho, de construir muitas coisas, não sozinha, claro, porque isso é impossível. O comunitário não é de apenas uma pessoa. É preciso muitas pessoas, pessoas que transitaram, algumas que já nem estão mais, outras continuam participando. No ano passado, nós tivemos a sorte de conhecer a Mayra em um encontro que chamamos de As que Gravam. Então, nós como coletivo, como nos denominamos nesse encontro, a gente queria nos encontrar com outras mulheres de América Latina que também estivessem fazendo cinema comunitário com esse gênero feminista. Então, a gente convocou algumas amigas, principalmente pessoas que conhecíamos, pessoas que pudessem aguentar o rojão. Então, com a tarefa de estar ali uma semana na cidade de Bolívia e que tivéssemos essa confiança com um encontro autogestionável. As mulheres tinham que pagar sua passagem, elas vinham do México, do Equador, da Colômbia também, de diferentes regiões, do Brasil. Então, tivemos a Mayra, a Laira. Então, ela também foi convidada. Ela não pôde ir, mas foi convidada.
Então, também já estivemos na Mostra Femininas. E vamos juntando com outras organizações e vamos construindo. E a gente vai fazendo uma rede, um processo. Estamos definindo ainda esse processo, porque a gente acredita que sim, já somos uma rede, porque a rede, mais que um nome, é como nós podemos juntar e construir coisas que temos fisicamente no espaço, como a gente pode... Como a gente pode fazer coisas, por exemplo, mais significativa, aconteceram muitas coisas, mas o que foi significativo para a gente é que nos emprestassem a Cinemática de Bogotá, eles emprestaram para a gente, que era como um espaço sagrado do cinema, e não para o cinema comunitário, mas sim, eles emprestaram esse espaço para a gente, para estar aí fazendo a mostra de cinema comunitário, feminista da América Latina, então foi muito, muito simbólico para a gente. E nesse dia eles estavam lançando um filme e estava assim toda a alcurnia da televisão colombiana, toda a nata da televisão colombiana, e a gente lá fazendo um ciclo contrário. A gente queria tirar uma foto do lugar. Estava ali a logo da Cinemateca, estar ali naquele espaço, e eles não davam licença, estavam lá. E depois, mas a gente queria deixar, não, vamos ver que nós também estamos aqui. E aí depois, claro, eles deram licença e a gente pôde ir tirar as fotos. Então, concluindo, e também para... e fechando aqui a minha apresentação. A Adriana está falando que eu conte alguma outra coisa. Bem, agora estou trabalhando para um programa oficial do Estado, que é o CREA. CREA, né? CREA seria CRIE. Então, infelizmente, a gente queria viver disso, mas não dá para viver 100%, porque, no fim, o que a gente sempre faz como coletivo, em todos os processos, é gastar dinheiro, mas para fazer coisas com as mulheres. E, no final, fica alguma coisa nelas, e o que para a gente é mais difícil, né? Então, temos um programa do Estado, e o que ele procura é aproximar as artes aos colégios, às escolas da cidade. O nosso atual presidente, ele criou quando ele era prefeito da cidade. Então, estamos tentando que esse programa seja nacionalizado, porque a ideia é levar o audiovisual, a música, a dança, até as escolas, de uma forma muito bonita, porque no princípio era apenas um processo para as escolas. E fazíamos com as próprias organizações dos territórios. Depois a gente saiu das organizações e toda uma burocracia por trás. Então a gente ficou assim com as organizações, o que a gente vai fazer? Mas temos programas que nos mantiveram, que eram mais acessíveis, permitiam uma acessibilidade a todos. Então, são programas gratuitos que a gente faz, e eles nos contratam como artistas formadores, e a gente vai lá para ensinar. Eles me convidaram para fazer parte do processo, não por ser cineasta. Eu também esqueci de contar, eu não sou cineasta nem realizadora, mas como popular eu me reconheço, porque no fim a educação da formação, ela chega por uma necessidade. Eles nos convidavam algumas vezes a congressos ou escutar alguém falar, e quando eu escutava essa pessoa e eu falava assim, eu nem sei o que ele está falando, e eu ia escrevendo ali um dicionáriozinho e ia anotando as palavras. Depois, em casa, eu vou procurar no dicionário para saber o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Eu não tinha o Google na época, então fui registrando no papelzinho e depois procurava no dicionário. E eu falava assim, nossa, que legal é saber disso. Então a gente vai entrando e vai aprendendo. E comecei a estudar. Depois de 4 anos, eu entrei na universidade pública. Eu não tinha condições de pagar uma universidade particular. Então, todos os semestres eu ia lá tentando fazer o vestibular para ir para a universidade. E hoje eu faço o mestrado.
Então, se não fosse dessa forma, não seria possível para mim. O meu saber vem disso, da rua. Eu sou da rua. E do processo, dessa resistência. E assim a ideia, a gente vai aprender junto, a gente vai fazer coisas juntos e não importa o que acontecer com a gente sabe que a gente tentou e a gente fez alguma coisa no nosso território. A partir daí é que eu vou me envolvendo com a academia, com os saberes, com aprender, com o cinema. O cinema chega quase por essa coincidência, né, de mostrar filmes. E com essa organização, né, que seria o Ojo al Sancocho, durante muitos anos eu participei. E aí eu fui aprendendo também muitas coisas da Escola Popular de Cinema. Eu era a pedagoga. Então toda a parte metodológica ficava comigo. E depois a gente fazia filmes com os meninos nas ruas, no território, ali pela cidadezinha. E ali eu comecei aprendendo a ser realizadora, nesse fazer constante. Isso também é uma coisa, né? O cinema comunitário, como a gente sempre faz, a gente vai fazer, sem saber, sabendo ou não sabendo, a gente vai fazer. Se ficar bonito, ótimo, mas se ficar feio é ótimo também. Então, tudo é lucro. Então, a gente acredita que tudo é lucro. Existem estéticas que foram impostas hegemonicamente e já existem mesmo assim outras estéticas. Por exemplo, as senhoras do Páramo, elas querem se disfarçar como quiserem. Então, são músicas delas, músicas que elas escreveram. E elas nem sabem de música, mas são pessoas que fazem e fica bonito. Nós lançamos também essa ideia de não importa se está bem feito, se cumpre com o cânone do cinema, mas a gente vai fazer. Então, por isso, a gente fala da possibilidade do fazer, por isso eu coloquei o nome nessa palestra. E é muito lindo mostrar nos filmes, escutar as mulheres dizendo: nossa, eu que gravei essa parte, uau, olha só, gente, essa parte é minha. Essa é minha sobrinha fez tal coisa, ela é minha neta. Olha só, na próxima vez a gente vai ter que fazer um enquadramento melhor. Então, quando a gente escuta isso, a gente fala: uau, a gente já conseguiu. Já podemos ir embora. É muito legal poder escutar essas coisas, porque elas acabam dizendo: olha, a gente pode fazer, somos capazes, a gente fez, então eu fiz, eu me reconheço nesse vídeo, eu reconheço o meu lugar, o meu espaço, as palavras, o que eu disse. Eles me escutaram, sim, eles prestaram atenção em mim e elas estão ali. A partir dessa premissa, nós partimos a possibilidade do fazer. Bem, acho que eu já falei muito. Carolina, yo quiero hacer mías las palabras de la niña de tu película y decir: ¡qué interesante! Porque é muito interessante essa fusão, né, da própria história com a história do território que habitas. Voy a hablar en español mejor, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Desse gesto, né, de encontrar outros e outras, sobretudo outras, para tentar mudar as coisas aí e agora, assim, naquele lugar, com os recursos do lugar, e valorizando tanto os saberes locais, que era o que estávamos falando ontem, né? A importância de respeitar, sentir orgulho, visibilizar aqueles saberes, aquelas vozes, aquelas melodias, aquelas histórias. E é tão bonito ver a construção do Potosí. É realmente algo que burla qualquer não podemos, não fazemos, não temos apoio com uma força comunitária assim impressionante, né? Me arrepio muito também, tanto quanto a tua fala. Acho que agradeço mais uma vez
E já gostaria de abrir para as pessoas que queiram se colocar, fazer perguntas ou comentários a partir de rodas de 3, se possível. Assim, aproveitamos o tempo que falta. Então, Gustavo, para começar. Sim. Antes de falar, se apresentam brevemente. Temos o microfone? Vou pegar meu celular. Tá bom. Alô, boa tarde. Já nem sei se é manhã ou tarde. Carolina, muitas... Devagar, por favor. Muitas graças. De nada. Meu nome é Gustavo, trabalho na Rede Quino, trabalho fazendo filmes, pesquisando filmes também. E trabalhando nessa rede de cinema e educação e audiovisual. É um prazer te ter aqui conosco, escutar sua fala, ver o trabalho. No ano passado, a gente teve a presença de um cineasta boliviano chamado Miguel Hilari e assistimos um filme na cidade de Potosí chamado Bocamina, um filme que convidava as crianças a repensar a história, né, de Potosí a partir das fotografias. E assim se tornou, acho que ainda mais emocionante ver Potosí hoje na tela aqui, o cinema... Bom, eu te espero. Me escute? Não. Bueno. Então, não sei, para mim, pessoalmente, acho que todo mundo que estava no ano passado se tornou ainda mais especial ver Potosí aparecer aqui, né, nesse outro formato, né, ligado ao cinema comunitário. E essa ligação entre esse filme boliviano, que assistimos uma masterclass no ano passado também, me fez pensar sobre algo que você disse, e aí eu não sei, vou tentar formular uma pergunta em torno disso, de muitos cinemas latino-americanos que têm feito uma resistência, né, muito forte à linguagem hegemônica, como você disse, né, que nos inspiram muito na formação, e eu sinto que tem uma conexão muito forte com o cinema comunitário, de alguma forma, como você disse, do fazer comunitário. E queria te escutar um pouco, assim, se essa conexão também acontece na prática, assim, a forma de conexão com cinemas, né, que a gente tem lutado há anos, assim, para quebrar as representações hegemônicas, né, e tentar criar novos espaços para novas imagens, para linguagens novas. Então, eu fico pensando em que tipo de conversa é possível, né, entre esse tipo de realização de resistência cinematográfica e resistência social. Fico pensando que o papel que, além do fazer cinema, a crítica a filmes tem no trabalho de vocês, né, assistir, pensar a linguagem. Estou aqui tentando imaginar possíveis pontes, né, entre esses fazeres latino-americanos. A gente tem a Alexandra Cuesta também, que vai fazer uma masterclass, de novo esse encontro, né, entre um cinema comunitário, como nós tivemos com a Aldana no ano passado, e um cinema que tem uma comunicação forte num campo de uma resistência de linguagem e de novas formas de se falar. Queria te escutar um pouco sobre isso. E vou só emendar uma outra pergunta também, porque é relativamente novo, pelo menos para mim, assim, você hoje aqui falou do Stefan Kaspar, que para mim é uma figura que não conheço. Você falou do cine participativo na Índia. Não conheço exatamente a história, né, da formação, mas me interessou muito. Você disse que realizaram
um festival de cinemas comunitários. Eu pude ver na Cepancini um encontro mexicano, muita gente do cinema comunitário. Então, não sei se talvez falar um pouco numa perspectiva latino-americana, né, sobre essas organizações. Nós, como Rede Quino, temos tentado cada vez mais, né, se conectar com os outros países, com outras formas de realização, de pesquisa, né, tem sido aos poucos, porque parece, né, que algumas barreiras foram construídas por nós mesmos, assim, da língua, né, de formas de colonização, de dificuldades de contato, de viagem, de circulação. Então, talvez para a gente aprender um pouco com a experiência do cinema comunitário, você falar um pouco assim da perspectiva latino-americana, se possível. Muito obrigado, muito linda a sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Victoria, eu nasci nessa cidade, fui criada nessa cidade por pessoas que nasceram nessa cidade. Eu quero agradecer a sua presença, por mostrar esses filmes tão ricos, por dividir um pouco da sua experiência, sua trajetória. Eu acho muito revolucionário a gente trazer mulheres como nós, né, de periferia, com vivências que, assim, eu não diria singulares, porque são mais comuns, né? Mas que são singulares nesses espaços acadêmicos, né? Então, eu acho muito importante mostrar, né, o cinema latino-americano, porque a gente vive num contexto onde só o cinema estadunidense é enaltecido, né? E mostrar para a nossa própria comunidade os nossos valores, não só em cinemas culturais, né? Mas todo cinema cultural, mas também obras fictícias, sabe? E eu queria louvar muito a criação desse Potocine, porque, por exemplo, aqui em Ouro Preto, a gente tem um cinema gratuito, mas ele é no centro da cidade, longe das maiores periferias, de crianças assim que não têm dinheiro para pegar ônibus, né? Então, eu acho muito louvável assim criar esses espaços culturais dentro das periferias, porque dentro só do centro das grandes cidades não é o suficiente, né? Então, assim, eu queria ouvir você falar sobre essas maneiras que os espaços ditos como intelectuais pela academia podem e devem fazer para chegar de verdade nas periferias, não só com câmeras, com cadernos, com teclados, mas também mostrar, né, dentro dessas periferias, espaços para que a gente possa se inserir, né, nos espaços culturais de forma mais amplificada. Obrigada. Carolina, queria te agradecer muito por essa fala de hoje. Acredito que, mesmo que a gente tenha conhecido o seu trabalho, né, nos últimos meses, enquanto líamos a tese, enfim, eu li a tese da Maíra e depois vi, né, o seu trabalho de uma maneira mais aprofundada, a gente não poderia imaginar o quão ele pode contribuir, né, para a discussão que a gente propõe a partir dessa curadoria, né? Então, acho que foi uma surpresa, num bom sentido, né, perceber o quão essa perspectiva de cinema comunitário e de educação popular, ela desloca, né, uma ideia de cinema e de educação majoritários, né, como a gente estava discutindo ontem, a partir da Política Nacional de Educação Digital, né? Então, eu percebi muitos contrapontos e contra-narrativas possíveis, né?
uma das ideias que surgiu ontem, não me lembro quem colocou aqui no público, né, na plateia, foi a ideia do lixo eletrônico, né, que toda essa política nacional de educação digital que a gente pretende também discutir vai gerar, né? Então, os computadores, os tablets, que em um ano já não estarão sendo usados mais e vão produzir, né, um enorme lixo eletrônico. E aí eu fico pensando que essa imagem da construção do Cine Potosí e, enfim, de vários outros trabalhos que você trouxe aqui, elas são contrapontos muito importantes, né? Porque elas nos mostram exatamente isso assim que você traz no final, que não é um lixo que você olha para ele e fala assim, bom, isso não tem nada a ver comigo, né? Um lixo de computadores obsoletos, mas é algo que você olha para aquilo ali e fala, eu me reconheço ali, são minhas palavras, são meus gestos, são meus cantos, é minha cidade, é meu bairro. Né? Então, assim, eu acho que são caminhos muito diferentes. Né? E eu acho que um desafio grande que a gente vive é exatamente não esquecer, né, que a nossa grande força é exatamente essa, né? É poder ter o cinema e a educação como formas de nos reconectar com nós mesmos e com os territórios em que vivemos, enfim. Né? Então, queria, de alguma forma, te pedir para você, se possível, comentar um pouco o tema dessa curadoria, né? Cinema e educação digital, deslocamentos. Eu acho que você já nos presenteou com, né, com uma excelente colocação para pensar essa questão. Mas, talvez, se você pudesse formular um pouco mais, né, esse contraponto que você oferece para essa ideia, né, de uma educação universal, única e enfim, calcada numa ideia de educação digital, como a gente discutiu ontem. Tá bom? Obrigada. Vou tentarlo. Bem, vou tentar. Dos voces no. Bueno. Bem. Bueno, Gustavo, tu pones algo importante como Gustavo, você colocou alguma coisa bem importante na mesa, né? Eu acho que também nós fomos transitando no tempo nessa perspectiva da academia, do que é o cânone, né? O pensar. A gente vai quebrando essas pontes que nos separavam, né, entre o cinema mais estrito e o cinema comunitário. Então, precisamos colocar aí uma coisa que é muito importante. Eu acho que eu mencionei, mas já não lembro bem. O cinema comunitário, ele nasce como uma necessidade específica. E é preciso colocar isso. Necessidades dos povos indígenas, de dizer, olha, estão explorando os nossos territórios, queremos os nossos territórios, nós queremos o direito à vida, a viver, estar em um território e não ser assassinados por isso. Então, são comuns essas premissas, né, de como o cinema, essa comunicação comunitária. Então, temos aí essa ideia da comunicação, que primeiro foi pelo rádio. Nós temos muitos rádios comunitários indígenas, porque era uma forma mais acessível naquele momento. Então, falando mais uma vez de um cineasta equatoriano, Pocho Álvares, ele fala se existiu um boom do cinema quando entraram as tecnologias, e que isso fez com que fosse mais fácil. Então, as comunidades
na América Latina, ao perceber que também podiam não apenas falar, mas também mostrar, que era mais fácil, mostrar que estavam sendo explorados, estavam explorando os seus territórios. Então, nasce primeiramente por uma necessidade. Então, essa foi uma pequena diferença entre esses dois tipos de fazer cinema. Uns nascem pela necessidade e outros, para dizer uma palavra, a outra aparece por prazer, por aprender, por fazer cinema, que, claro, é muito válido também, mas o nosso nasceu pela necessidade, são duas formas diferentes. Mas depois da necessidade, claro, vem o prazer, para a gente também. Hoje é um prazer fazer coisas. E por isso, existem esses dois lados, mas eu acho que parte de como nós criamos essas pontes, como unir, eu acho que no fim a gente tem o mesmo fim, a nossa mesma finalidade, que são contar coisas. Fazemos a partir de diferentes lugares, seja da academia ou de um cinema mais hegemônico, mas isso não quer dizer que não estejamos contando as histórias, colocando em perspectivas e em lugares. Eu acho que o exemplo que você colocou, né, do cineasta boliviano é o melhor. É uma pessoa que faz cinema a partir do seu saber, vai a um território e conversa também com essas comunidades. Eu sempre pensei que o importante é ter sempre cuidado com a questão da extração cultural e dos saberes próprios de cada território. Porque existe uma diferença muito grande, que a gente já discutiu muitas vezes, que é a questão do que é o cinema comunitário e o cinema participativo. São duas coisas, para a gente, pelo menos, diferentes. O participativo é quando você chega a um território, a uma comunidade, envolve as pessoas dessa comunidade e trabalha com eles. E aí você faz um filme com meninos, meninas desse território. A outra coisa é quando você faz cinema comunitário, é mais que ter um processo específico em território específico, é como fazemos, a ideia não vem da gente. Nós apenas facilitamos o espaço para que sejam as comunidades com as quais estamos trabalhando, elas que vão dizer o que elas querem fazer. Então, acho que aí o importante é isso. A gente foi acompanhando diferentes cineastas, pessoas que estavam pensando, né, em romper com essas barreiras, de nos aproximar. A gente também foi acompanhando esse tipo de cineastas, de processos. Fizemos um filme na cidade de Bolívar com uma cineasta muito reconhecida. Eu esqueci, a Lívia Estela. Sim, é uma colombiana. Ela é muito conhecida na Colômbia, pelo menos. E ela queria fazer alguma coisa na cidade de Bolívar de cinema participativo. Então, a gente ajudou um pouquinho fazendo a intermediação com os produtores locais. Fomos ajudando um pouquinho, porque também é importante, né? Temos nesses grupos também espaços. É o que eu explicava antes, que é necessário essa circulação, né? Essa visualização do território. E um pouco o que você dizia, de que essa perspectiva latino-americana tem aberto um espaço para trabalho. A gente veio do comunitário, então a gente não pode trabalhar sozinhos. Então, isso é o principal. A gente acha que, não, como eu dizia, eu tenho algumas amigas que me salvaram a vida muitas vezes. E a gente temos a sorte de sermos amigas e trabalhar juntas. É um privilégio. Então, nesse sentido, a gente pensa também que é necessário estar sempre escutando, se questionando.
Então, nós começamos a fazer cinema sozinhas. Não é porque a gente não queira trabalhar com os homens, mas é que a gente já passou dentro dos mesmos processos comunitários. Eles continuavam reproduzindo coisas de machismos, misóginas, do patriarcado. Então, as mulheres acabavam sendo violentadas dessa ideia. Então, olha só, não, isso aqui é um trabalho comunitário, era essa a ideia. Então, a gente queria distanciar, sem perder a ideia que precisamos fazer um pouco como a manada, ir contando. E aconteceu muito no Festival de Sancocho. Foi o primeiro festival de cinema comunitário da América Latina. E esse festival nasceu justamente porque foi feito na cidade de Bolívar. O sancocho é uma sopa da Colômbia que tem muitos produtos, mas é consumido em todas as regiões do país. Então, todo mundo em Bolívar conhece o sancocho. Pessoas de diferentes territórios do país, todos eles falam, né? O sancocho é uma palavra muito coloquial, todo mundo conhece. É a sopa, mas é também um sancocho de pessoas, todo mundo misturado. Então, ele tem muitos sentidos. Então, a gente vai fazer esse sancocho e a gente vai respondendo a pergunta da Vitória. Então, a gente tem que descentralizar a cultura e os espaços culturais que existem em Bogotá, pelo menos. Então, a ideia era trazer cineastas comunitários da América Latina para uma localidade onde, quando a migração entra, você diz assim, você vai lá? Você tem certeza? Tem certeza que é essa a direção que você quer? E eles dizem, então você tem que assinar um documento dizendo que você vai por sua própria responsabilidade. Então, como a gente fazemos com que as pessoas vejam mesmo, né? Possam notar, ver esse sancocho que é a cidade de Bolívar e como nós centralizamos esses espaços. Então, o festival, principalmente, ele faz convidar pessoas de toda Bogotá e Colômbia e América Latina para que elas venham ver este sancocho, essa sopinha misturadinha que está ali na cidade de Bolívar. Então, durante uma semana, temos muitas atividades culturais centralizadas nesse espaço. Você, né, Vitória, estava falando como que a gente centraliza, como a gente abre esses espaços e fazemos mais assertivo para a cultura. Depois do Fotocine, o Estado percebeu assim, eles criaram um shopping e colocaram aí um cinema comercial, mas já mais acessível para esse território. Mas então a gente tem a sorte de sermos os primeiros. Bem, depois essas coisas vão fazendo, são pequenas ações que vão demonstrar que sim, é necessário. Bem, eu não sei. É como dar uma bofetada, dar um tapa na cara. Você não faz por negligência, mas sim, você pode fazer em uma comunidade, nesse território, com poucos recursos, você pode fazer. Porque custou muito dinheiro, mas custa, mas a gente não tinha dinheiro, por isso as comunidades foram participar. Então, todo mundo estava ali, naquela ideia, no mutirão, cada um participando. Então, foi o que fez esse espaço. Se fosse por dinheiro, a gente nunca teria um espaço como aquele, que demanda muitos recursos econômicos. Mas o que foi possibilitar, o que possibilitou isso foi o trabalho da comunidade. Tínhamos lá um moço viciado do bairro que ele ia lá levar pão, gente, com refrigerante para gente, porque para ele também era muito representativo esse espaço. Então, ou seja, todos participavam. Ele não estava indo ali vender drogas para gente. Para ele era simbólico que as pessoas estivessem vindo a esse lugar. Isso, por exemplo, me marcou muito. O que
nós fizemos com esse cinema comunitário, em toda essa comunidade da Colômbia, mas também da América Latina, foi isso, unir-nos. A gente se uniu para trabalhar. As redes não são apenas um nome. É para dizer que a gente pertence a essa rede? Não. É como eu estou na Colômbia, a Mayra está aqui, ou a Lara também está aqui no Brasil. E elas me convidam aqui para vir participar. Mas, em outro lado, também a gente pode fazer, né? E tecendo essas redes à distância. Nós temos, por exemplo, o desafio de fazer. Vamos fazer um evento que vocês estão convidados no México no ano que vem. Sim, então vai ser um desafio. E como vamos trabalhar esse desafio? É importante para a gente, é indispensável saber o que está acontecendo no México, na Argentina, no Brasil. E aí a gente vai tecendo essas redes. E claro, e depois vem o lado digital, né? Que é tão importante agora, que a pandemia nos deixou digitalizados. Todos nós estamos digitalizados. Hoje mesmo de manhã, eu tive uma reunião com o pessoal de Colômbia. E a gente trabalhou, e eu fiz tudo o que eu precisava de manhã. Então, isso ajuda muito. É como nós vamos aproveitando. E vamos tirando, né? Aproveitando o lado bom da digitalização. Como a Mayra nos conheceu em uma coletiva, nós em 2020, na pandemia, um dia estávamos muito tristes, porque a pandemia foi terrível. Ela estava ali no Equador. Eu estava no Equador, as minhas amigas estavam na Colômbia. E a gente já estava assim, né, ficando deprimida. Eu fiquei 6 meses fechada no quarto, né, uma casinha muito pequena. Terminava a aula 1 e não podia sair. E depois de 2 horas, o que eu fazia? E a gente ia se reunindo. Um dia a gente foi falando, vamos começar a falar alguma coisa, a gente vai se ajudando, se acompanhando, e começamos falando. E isso foi muito bonito, porque a gente podia sentar ali, cada uma tinha o seu espaço, e a gente foi falando, bem, por que a gente não faz isso para outras mulheres também, e para acompanhar outras mulheres? E a gente começou a fazer as horas partidas contra o distanciamento. A gente se reunia uma vez e a gente falava, o que vocês querem falar? Eu acho que a pandemia me ensinou muitos detalhes da minha vida que eu pude perceber, que não eram tão comuns, e a gente começou a fazer por assunto, separando, a gente foi fazendo alguns exercícios audiovisuais e detalhes que a gente foi deixando passar, e aí a gente foi repensando e revendo isso. E muitas mulheres chegaram de muitos lugares do mundo. Então, chegavam de cidades que eu nem sabia que existia. E foi assim que a gente foi acontecendo. A gente ia digitando tudo online. Então, ali a gente ensinava, né, edição para as mulheres. A gente ensinava elas a editar. E a gente começou a fazer a montagem de tudo. E ali a gente teve umas 4 produções, né? Esse produto do que a gente fala. A gente chama de partidas contra o distanciamento. Então, essa digitalização trouxe o que a gente precisava também em algumas questões. Bem, eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, se está ok. Mas uma última rodada. Uma última... Sim. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer realmente estar aqui. Estou me reconhecendo muito nesse lugar com tuas palavras, Carolina. E parabenizo toda a equipe responsável, né, de fazer esse meritoso convite e estar aqui. Eu sou Hugo Soares, eu sou diretor de uma associação cultural que começou com um coletivo pequeno,
chamado Cinefanon, né, que vem do Frantz Fanon. A gente trabalha com uma perspectiva de cinema popular, de cinema político também, dentro das medidas, né, de segurança, mas discutir com muita inspiração no terceiro cinema, em movimentos que surgiram, inclusive, na Colômbia, em toda a América Latina, nos anos 60, 70, porém traduzido, né, para as questões contemporâneas. Não dá para você chegar em certas localidades, né, falando o mesmo discurso de antes. E ontem a gente estava discutindo aqui a Lei 14.533, que é uma política nacional de uso da tecnologia para a educação, e eu senti que as pessoas ficavam muito na questão do dispositivo, sabe, pensando se o tablet é legal, se a obsolescência programada. Eu estava muito cansado para fazer a intervenção, então acho que hoje eu vou pegar um pouco disso, aproveitando a sua presença, porque, na nossa opinião, assim, nossa visão de mundo, não é o dispositivo, né, em si, é o que você vai fazer com esse dispositivo. A revolução tecnológica está aí, né? Eu acredito muito no hacktivismo digital, e a gente tem que preocupar mais com o que as pessoas vão acessar nisso, né? A Lei 10.639, que é uma lei criada aqui no Brasil, tem 20 anos, está fazendo agora, ela é de 2003, foi a primeira medida do governo Lula, governo progressista, e ela visa o ensino da afrodescendência sendo obrigatório, depois veio a 11.000, que tornou também a questão indígena, mas a gente vê que essa coisa não é muito aplicada. A gente criou esse coletivo justamente para ir nas escolas, a partir dali, e mostrar, discutir com o cinema, principalmente um cinema feminino, e um feminino preto, porque, quando eu vi uma pesquisa do GEMA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se tinha de todos os filmes brasileiros, assim, era muito pequena a porcentagem de mulher, e mulher preta era inexistente. E aí eu fui procurar, descobri centenas de mulheres, Larissa fulano de tal, Lília Solar Santiago, e outras tantas que não estão nesses espaços. E a gente também procurou trabalhar com a temática do indígena e com LGBT a mais, né, que está em mudança, essas siglas aí. A gente fundou um festival lá, né, em Juiz de Fora, que é o FestCid, o Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade, onde tem 3 mostras. Uma é homenagem ao cinema negro, que é latino-caribenho, porque a gente traz convidados tanto de África. A gente também participa de uma rede muito informal, né, com o GPA do Equador, não sei se você conhece, com o Cinema One da Martinica, região do Caribe ali. E tem uma pessoa lá que é a Yancy Castillo, na Colômbia, também não sei se tu conheces. Inclusive, ela está lançando um filme agora que é A Marcha de los Turbantes. É uma película que trata da luta de mulheres campesinas que se uniram contra o poder das mineradoras. Questão muito forte, né, que exclui os povos indígenas em Colômbia. Então, eu teria muito mais para a gente dialogar aqui, mas sei que o tempo já está muito curto, já vai tarde. A pergunta que eu queria fazer para você, qual que é a preocupação que vocês têm para que, ao dar esse dispositivo, né, mais saber como que é a metodologia. Eu vi que você, não sei se você lê Paulo Freire, mas é muito próximo, assim, né, do que você fala, essa coisa do Paulo Freire, né? Não é importante a forma como que você está fazendo, né? É a construção, não é o produto final, e sim dar voz a quem não tem voz, dar espaço a quem não tem espaço. Isso, para mim, é o mais legal do cinema. A gente tem algumas produções fruto dessas oficinas em periferia, mas a gente assina, né, toda a equipe ali e tudo mais. Começa do zero. Depois eu quero apresentar esse material para você, né, tá aí nas redes, e a gente pode conversar um pouco mais. Mas minha preocupação é saber disso. Como é que vocês fazem para dar o equipamento, dar o poder de narrativa a essas pessoas, mas dentro de um mundo de uma perspectiva capitalista, hegemônica, né, totalizante? A gente sabe a força do cinema comercial, como é que chega, né? E você está lidando com crianças, com jovens.
com adolescentes que eles vão sonhar a partir do que chega a eles, né? Então, você chega com essa perspectiva diferenciada. Como é que você vai fazer para que eles sonhem, mas o sonho deles, né? O que você fez ali, a oficina, ou o filme sobre a menina com a avó dela, né? Com a Boelita, com o pessoal ali, que ele é uma porrada na cara do sistema, principalmente das big farms, né? Porque vai tratar de se curar com o que se tem, com a madrecita, com a terra, né? E não com remédios, né, alopáticos, que, na verdade, você entra numa gíria ali. Então, é mais isso mesmo, uma curiosidade, saber como é que vocês tratam essa questão de dar tecnologia, mas também usa essa tecnologia porque é seu. Obrigado. Desculpe a delonga. Para 5 minutos. Mas eu passo o microfone. Eu passo. Não? Ah, então. Lá na cafeteria vocês não podem continuar? Bom, tem uma professora que veio da Argentina pela própria iniciativa e que havia levantado a mão. Hay una profe que vino de Argentina y que ha levantado la mano. Bueno, se lo juro, es la última, es la última. Obrigada. Bueno, voy a hablar en español. Claro. Vou falar em espanhol, já que eu estou com o microfone agora. Uma pergunta pensando nesse encontro de educação e cinema. E esse par que você traz de educação popular e cinema comunitário. Eu pensava nessa imagem do cinema comunitário, né, que deu uma bofetada no cinema. Então, ao Estado, desculpa. Bem, serve como a educação popular também deu uma bofetada, a educação estatal. Eu pensava na ideia de que aparece quando a gente vai adjetivando educação, educação popular, cinema, cinema comunitário, ou cine participativo, ou um cinema político, por exemplo, o nosso colega aqui falou. Então, ao mesmo tempo que você tem uma potência de sacudir, né, esse substantivo que quer alcançar todo e acaba alcançando muito pouco, em uma potência política, também faz com que a gente queira que toda a educação, tudo seja popular e todo cinema tenha essa perspectiva política do cinema comunitário que percorra, né, essa bofetada. Eu não sei como é possível. Tem alguma coisa do comunitário que a gente pode trazer para esse cinema escolar que a gente já tem e toda essa potência popular? É mais um desejo, mas bem, vamos colocando aí como uma pergunta. Bem, eu vou tentar responder. Você está propondo uma coisa bem importante, que eu disse no princípio, poder falar da experiência, porque temos muitas maneiras da gente mesmo se nomear. Uma coisa não vai invalidar a outra. Então, elas se cumprem com o mesmo objetivo, que é bem o que a gente coloca, né, nesse contexto do que você está dizendo, do formal com o informal, o popular com o que não é popular, mas tem também esse lado. Muitas vezes é mal interpretado em alguns momentos essa questão do popular. Então, você tem muitas formas de trabalhá-lo. E quanto às metodologias, são muitas. Antes eu dizia que é um aprendizado constante. Não existe uma metodologia específica. São como umas folhinhas, assim. A gente tem ali um mapa que interessa. Essas mulheres, elas querem aprender fotografia. Então, a gente vai aprender aspectos básicos de enquadramento, as paisagens, coisas gerais do audiovisual. E fazemos muitos exercícios práticos também.
a gente nunca parte, bem, quase, mas nunca a gente parte da teoria e sim do prático, e depois a gente mostra a teoria. O Cinema em Movimento da Argentina, uma vez eu vi um exercício que era Busque a Beleza. E a gente disse para as mulheres, no processo, assim, sem compromisso, podia tirar a fotografia de uma textura, um cheiro, um movimento, um olhar e um som. Essa era a proposta. Então, eu não tinha nenhuma coisa técnica. Era simplesmente explicar um pouco como funciona o celular. Eles pegavam a câmera, elas chegam e depois do exercício de se apropriar disto, de pensar de uma forma criativa, como que eu faço um som, um cheiro? A beleza, a textura talvez seja fácil, mas você tem o cheiro, por exemplo, o som. Depois que chegam e quando elas já se apropriaram dessa primeira ferramenta, aí começa a ver a teoria. Não é antes. Não é como no nosso caso. Porque existem outras formas metodológicas de aproximar essa ferramenta a essas pessoas. No nosso caso, muitos exercícios muito práticos a gente vai fazendo antes de ir para a teoria. Então, quando elas trazem essas fotografias, essas mesmas fotografias, a gente vai mostrar, a gente vai falar da luz, a contraluz, olha, aqui ficou borrado, você tem que, vamos focar. Então, é isso. Antes que tudo, a gente convida que elas comecem a usar o aparelho. Seja uma câmera profissional ou do celular, o que tiverem na mão. E a partir daí a gente vai começando a criar. Esse é um exemplo, porque temos muitas coisas. A memória e o território para a gente é sempre muito importante. E é uma metodologia, né? O corpo, o território, o corpo como um território. Por exemplo, como a gente fez no curta, né? Eles não vão me queimar. Então, elas tinham que levar um objeto e, a partir daí, temos esse detonante, que é o objeto para essa conversa. E depois não é um roteiro longo, né? São ideias. E a gente vai dialogando com essas ideias. E tentamos romper com esse formato grandioso da produção, dividir em partes de toda essa produção, que seria uma coisa muito difícil para as comunidades. A gente simplesmente faz um quadro, ou então aqui, o que eu vejo, o que eu escuto, e quais são os materiais e os elementos que estão ali. Isso é para reprodução. E aí a gente vai se aproximando com essas ferramentas, com técnicas, que aí vai facilitando para elas. E quando elas estão interessadas, se querem aprender mais, aí a gente começa fazendo um grande quadro. E aí é como você dizia, um sonho. O que acontece é que a gente luta tanto porque a educação popular também, a gente quer que tenha, né, que seja válido. Que seja válido como um saber, a oralidade, a ancestralidade, essas coisas que são tão importantes. E que elas têm perdendo, né? Elas não estão na academia, então não é dado tanto valor a elas. Mas a academia também é uma coisa muito necessária. Então, por exemplo, quando eu falava do meu exemplo, né, como pessoa, eu percebo que eu tinha que estudar, eu percebi que eu tinha que estudar, era uma necessidade estudar. E também acabou sendo um desafio. Então, eu vou estudar porque eu preciso de estudar, porque os jovens da cidade de Bolívar, a gente tem direito de estudar. Então, eu acho que é bem como uma luta constante, pelo menos dos territórios, para que se validem os seus saberes. Aqui está o filme das Senhoras do Páramo e das Mulheres de Cali. Isso não faz com que seja menos importante que um filme feito e que ganhe o Oscar.
Então, é preciso validar. E aí você tem um espaço importante. Que hoje eu esteja aqui já é uma grande abertura. Que uma menina, né, da rua, mas assim, no bom sentido, né, uma pessoa ali que a gente conhece, comum, que ela esteja aqui hoje, tem esse privilégio de conversar, falar em um festival tão importante, com tantas pessoas tão importantes. Possa hoje falar, vocês, de sua própria experiência. Isso é uma contribuição muito grande. A gente já está quebrando, né, com essa brecha. Na Colômbia acontecia que nos movimentos populares a gente conseguiu alcançar, inclusive, leis para regulamentar os assuntos da participação do comunitário, por exemplo, em convocatórias para o cinema, em categorias de cine comunitário, de indígenas, cinema afro. Então, tudo isso tem sido a luta da gente colocar, a gente se colocar. Olha, a gente está aqui, a gente está fazendo isso. E do Estado, como das organizações que têm vontade política e da mesma academia, e com esse poder dentro da academia que existe, e programas específicos, matérias específicas que falam do cine comunitário como um cinema alternativo e põe no diálogo como a comunicação com esses outros saberes. Então, acho que sim, a gente tem alcançado, né? Nós estamos numa utopia, a gente vai alcançando pouco a pouco, mas tem muito, assim, dessa legitimidade que finalmente temos desses saberes que existem. É preciso saber que nós estamos aí. E como as comunidades indígenas, ancestralmente, e toda a sua vida, né? Eles tiveram que lutar por seus territórios na América Latina. Então, são lugares, esses espaços, e precisamos legitimá-los. Bem, acho que é isso. Bom, muitíssimo obrigada. Muitíssimas gracias. Carolina. E só lembrar aqui que conhecer mais e melhor esses movimentos comunitários latino-americanos é uma maneira de renovar, de reatar, de reencontrar um modo histórico desses povos que foram enclausurados pela colonização e pela amnésia compulsiva com a modalidade de genocídio, né, que se deu depois da conquista da América. Cada movimento comunitário traz pegadas de saberes tradicionais que precisamos conhecer e academizar, talvez. Obrigada. Muchas gracias a ustedes. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Gracias, Clarice. Adriana, por